Queremos saudar a todos na paz e no amor de Cristo, o nosso Senhor. Meus amados, nós hoje queremos meditar sobre o tema Bons Conselhos para o Povo de Deus. E o texto base para essa nossa meditação, para o nosso estudo bíblico de hoje, está em Filipenses capítulo 4, versículos 2 até o versículo 7. E esse texto nos diz assim: Evódia e Sintique, peço por favor que procurem viver bem com a outra como irmãs na fé. E a você, meu fiel companheiro de trabalho, peço que ajude essas duas irmãs, pois elas, junto com Clemente e todos os outros meus companheiros, trabalharam muito para espalhar o Evangelho. Os nomes deles estão no livro da vida que pertence a Deus. Tenham sempre alegria, unidos com o Senhor. Repito, tenham alegria. Sejam amáveis com todos. O Senhor virá logo. Não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Esse é o nosso texto, então, para o nosso momento de meditação na Palavra do Senhor. O apóstolo Paulo, após ter escrito que estava chorando porque na congregação de Filipos havia inimigos da cruz de Cristo, que apenas se preocupavam com as coisas terrenas, lembra aos congregados que, como cidadãos da pátria celestial, eles devem ter uma nova perspectiva de vida, uma vida coerente com o que são, agraciados com a promessa de que há uma gloriosa pátria nos céus, de onde nós aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, conforme ele diz lá no capítulo 3, versículo 20. Por isso ele recomenda: permanecei, pois, firmes no Senhor, no versículo 1, a segunda parte. Os cristãos de Filipos estão sendo chamados a nortear a vida na perspectiva e na esperança no Salvador Jesus Cristo, o Senhor. Vivendo como pessoas convictas da obra e na obra de Cristo e crendo nas promessas de que a nossa pátria, esta está nos céus. Mas aí eu pergunto para você, qual é a nossa perspectiva de vida? Nós estamos nesse mundo. E o que nós queremos? O que nós projetamos alcançar em nossa vida? O que mais ocupa a nossa mente? Os nossos projetos? O nosso tempo? O que mais toma tempo de cada um de nós? O que mais está nos influenciando? O que nos preocupa mais no dia a dia da nossa vida? E aí são várias coisas que nós podemos ir notando e que vai realmente aí atrapalhando um pouco o nosso pensamento, o nosso projeto, a nossa perspectiva desta pátria celeste que Cristo já conquistou para cada um de nós ao dar a sua vida lá na cruz, morrendo e aí perdoando assim todos os nossos pecados. No texto que nós lemos, Paulo apresenta vários conselhos que devem ser observados pela igreja de Filipos. Por exemplo, o primeiro conselho: pensem concordemente no Senhor. Paulo menciona o nome ali de duas mulheres da igreja, Evódia e Sintique. O apóstolo Paulo, ele ficou sabendo que a igreja passava por vários problemas por causa do relacionamento entre essas duas mulheres. Pelo fato de serem mencionadas aqui nesta carta aos Filipenses, deve ter sido pessoas de destaque, ou pensando assim, de repente, pessoas que exerciam uma certa liderança dentro da congregação. Elas eram, na verdade, colaboradoras do apóstolo Paulo ali na cidade de Filipos. É o que ele afirma, né? Pois juntas se esforçam ou se esforçaram comigo no Evangelho. É por essa razão que ele se preocupa e ao mesmo tempo recomenda para que
parem com o desentendimento, para que parem com os conflitos. Paulo tem certeza de que os conflitos entre aquelas duas mulheres estavam perturbando o trabalho daquela congregação, da congregação de Filipos. E aí, meus amados, o que significa pensem concordemente no Senhor? Quando alguém lhe faz essa pergunta, o que lhe vem à mente? Na verdade, é viver e pensar de acordo como Cristo pensa. É viver de acordo com aquilo que Ele ensina a cada um de nós. Mas daí vem uma outra pergunta. Qual é geralmente a causa dos conflitos entre os cristãos? E aí nós podemos pegar o texto de Tiago, capítulo 4, versículos 1 e 2, que vai nos responder a esta questão. De onde vêm as lutas e as brigas entre vocês? Elas vêm dos maus desejos que estão sempre lutando dentro de vocês. Vocês querem muitas coisas, mas, como não podem tê-las, estão prontos até para matar a fim de consegui-las. Vocês as desejam ardentemente, mas, como não conseguem possuí-las, brigam e lutam. Não conseguem o que querem, porque não pedem a Deus. Interessante essa fala aqui no livro de Tiago. Se cristãos vivem em conflito, qual é a impressão daqueles que estão de fora da igreja? Qual é a visão que eles terão do cristianismo se eles percebem que dentro da igreja existem conflitos? Será que essas pessoas lá de fora vão se interessar em participar, em estar junto no convívio deste grupo cristãos? É para nós pensarmos. Vocês concordam que há cristãos nos tempos atuais que também criam conflitos e querem lutar por poder? Em vez de cultivar a amizade, assumir realmente ali a forma de servos, ter como modelo a Jesus Cristo como seu Senhor? Infelizmente, meus amados, é triste admitir, mas em meio ao cristianismo também isso existe. O segundo conselho do apóstolo Paulo é: peço que as auxilies. Paulo faz um pedido especial ao seu fiel companheiro de trabalho. E ele diz para esse fiel companheiro, e o chama de fiel companheiro, lembrando toda a sua dedicação junto com o apóstolo Paulo no trabalho missionário, de levar a palavra de Deus com o objetivo de cuidar do povo de Deus e levar a palavra de Deus para essas pessoas. Por isso ele dá um conselho: peço que as auxilies, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho. Peço que as auxilies, na verdade, lembrando aquelas duas mulheres que estavam em conflito e querendo novamente harmonizar esse trabalho dentro da congregação de Filipos. Mas aí, para nós, trazendo isso para a nossa realidade, para o nosso dia a dia, qual é a atitude dos cristãos, dos congregados, que devem ter ao perceberem um conflito que existe entre outros irmãos na fé e, em consequência desses conflitos, se afastam da igreja? Será que queremos criticá-los? Será que queremos reprová-los na sua postura? Será que simplesmente vamos esquecê-los aonde eles estão? Qual seria, então, a atitude nossa como filhos de Deus, como pessoas que sabem da necessidade de fazer com que todos possam conviver em harmonia? A tarefa de aconselhar para que aqueles que vivem em conflito se perdoem e pensem concordemente, muitas vezes as pessoas pensam que cabe apenas ao pastor, ou que a diretoria da congregação ou da igreja deveria então tomar alguma atitude, né? Mas não é bem assim.
Nós não podemos deixar que apenas o pastor faça essa função. Se eu percebo que tem um irmão conflitante, eu devo ir também ao seu encontro e alertá-lo quanto ao seu erro e tentar auxiliá-lo para que se volte novamente e se volte também para aquela pessoa com quem está em conflito e assim poderem se perdoar e novamente viverem de uma forma harmoniosa dentro da igreja. Há pessoas que se omitem muitas vezes nesse trabalho de auxiliar, principalmente quando existe essa questão de se fazer uma admoestação, de se aconselhar. Alguns até alegam que não estão preparados para esse tipo de serviço, que não conseguem ser assim tão solidários nesse sentido. Mas aí, de acordo com o texto de Romanos capítulo 15, versículo 14, essa justificativa será que é aceitável? Vamos ver o que diz Romanos capítulo 15, versículo 14. Meus amados irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Então, diante dessa colocação aqui desse texto, será que essa justificativa que as pessoas dão de não estarem preparados, de não serem solidários, será que essa justificativa é aceitável? Há quanto tempo os romanos eram cristãos? Eles possuíam Bíblias para ler e ser instruídos? Na verdade, eles não tinham os mesmos recursos que nós temos hoje. Hoje nós temos tanto a Bíblia, como nós também temos outros recursos, a Bíblia no celular, ou até mesmo podemos baixar na internet, no nosso computador, textos bíblicos para que nós possamos ler ali o que Deus tem a trazer a cada um de nós. Mas aí vem uma outra pergunta séria que nós devemos pensar. Qual é a importância de todos os congregados pensarem concordemente no Senhor? O que faz ou qual é a diferença de todas as pessoas pensarem da mesma forma, em conformidade com aquilo que o Senhor espera de cada um de nós? Não apenas pensar, mas também viver de acordo com aquilo que Deus espera de cada um de nós. E aí nós vamos para o terceiro conselho. Alegrai-vos sempre no Senhor. O apóstolo Paulo recomenda: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Ou tenham alegria no Senhor, como diz o texto na linguagem de hoje. Repito, tenham alegria. Mas qual é a motivação então para os cristãos viverem felizes? Qual é a motivação da alegria que o cristão sente? É fácil se alegrar quando se vive num mundo cheio de dificuldades, de corrupção, de sofrimentos, de doenças como essa que nós estamos vivendo agora? De onde buscar motivação e forças para continuarmos e sermos alegres? Qual é a importância de nós, como filhos de Deus, irradiarmos esta alegria no convívio com aqueles que não são cristãos? Será que faz alguma diferença? E eu digo que faz, porque quando nós irradiamos esta alegria de ser cristãos, nós vamos levar outros também a despertarem no interesse de conhecer o Salvador Jesus Cristo. E assim nós vamos ainda para o quarto conselho que o apóstolo Paulo dá: seja a vossa moderação conhecida. Lá no versículo 5, o apóstolo Paulo recomenda: seja a vossa moderação reconhecida ou conhecida de todos os homens. Moderação em todos os assuntos da vida. É saber ter uma maturidade diante daquilo que está se vivendo, daquilo que está se falando, diante de assuntos que às vezes podem ser polêmicos, mas que a pessoa, como cristã, ela vai saber se posicionar. De acordo com o capítulo 3 de Filipenses, no versículo 19,
nós podemos ver ali qual é a moderação necessária. E esse texto nos diz assim: eles vão para a destruição no inferno, porque o Deus deles são os desejos do corpo. Eles têm orgulho daquilo que devia ser vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Né? Então, as pessoas não têm moderação nesse sentido, e tudo que elas fazem, pensam, está levando essas pessoas a passos largos para a sua destruição, a passos largos para o inferno, onde o diabo está ali de braços abertos, esperando os seus seguidores e aqueles que não vivem de acordo com a vontade de Deus. Agora, de acordo com o capítulo 4, versículo 2, o que nós podemos deduzir então quanto a essa fala? O texto diz, né? Evódia e Sintique, peço que, por favor, que procurem viver bem uma com a outra como irmãs na fé. Na verdade, as pessoas devem viver e conviver, ou saber viver e conviver umas com as outras, sabendo que todos são filhos de Deus, sabendo que todos vão estar juntos também na presença gloriosa de Deus no dia do juízo para o seu julgamento. Por que e para que Paulo diz: seja a vossa moderação conhecida de todos os homens? Porque, meus amados, se nós não vivermos conforme a vontade de Deus, se nós não agirmos de forma amorosa com as outras pessoas, certamente, ao invés de darmos o nosso testemunho de cristãos, nós estamos afastando essas pessoas de Deus, e certamente elas não teriam ou não terão o desejo, a alegria de conhecer a Jesus Cristo como o seu Salvador. E por último, o quinto conselho que o apóstolo Paulo dá: não andem ansiosos. Interessante essa fala. Não andem ansiosos. Nós vivemos ansiosos a cada dia, principalmente nesses últimos meses deste ano, quando nós fomos aí assolados por uma enfermidade, por uma doença que tem ceifado vidas pelo mundo afora. Como não viver ansioso diante dessa pandemia que está acontecendo? Como não viver ansioso quando muitas pessoas estão aí perdendo seus empregos ou perdendo familiares para essa doença tão terrível? Como não viver ansioso quando muitas vezes nós não podemos nem estar na igreja ali participando, em virtude de corrermos o risco de também sermos infectados ou levarmos essa enfermidade para os nossos lares? O apóstolo Paulo recomenda: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e em ação de graças, apresentem os seus pedidos a Deus. É hora de pararmos, é hora de conversarmos, em especial com alguém que nós sabemos que está pronto a nos ouvir e está pronto a nos atender. É hora de nos voltarmos realmente ao nosso Deus e colocarmos diante dele todas as nossas súplicas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas tristezas, mas também nos voltarmos para ele em gratidão e colocarmos tudo aquilo que nos faz sentir alegre em nosso coração, e em especial a nossa salvação que ele já nos conquistou por meio de Jesus Cristo, seu Filho. Meus amados, nós não devemos andar ansiosos, mas infelizmente às vezes andamos e olhamos para o nosso lado, e quantos também estão aí vivendo ansiosos no seu dia a dia. Andar ansioso, na verdade, não melhora a vida do cristão, não melhora a vida de ninguém, pelo contrário, só faz a pessoa ficar ainda mais aflita. E dentro dessa ansiedade, muitos acabam entrando em depressão ou causando outros problemas ainda mais sérios na vida da pessoa. Em vez de andar ansioso,
Paulo recomenda algo para nós lá no versículo 6, quando ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. Nós não devemos andar ansiosos, mas sim apresentar tudo diante de Deus e com o nosso coração agradecido e confiante esperar sempre pelo Senhor, pela resposta que Ele tem a dar a cada um de nós. E ainda lá no versículo 7 é dito para nós assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo Jesus. Guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Oremos, deixemos na mão de Deus, e a paz que Ele oferece certamente vai fortalecer a cada um de nós e vai dar essa tranquilidade que todos nós precisamos. O que esquecemos muitas vezes em nossas orações? Muitas vezes esquecemos de agradecer. Nós muitas vezes mais pedimos do que agradecemos, né? Na verdade, não deveria ser desta forma. E às vezes esquecemos até de pedir também algumas coisas que seriam importantes para cada um de nós. Ao enfrentar então os problemas que tanto nós tememos, talvez nós deveríamos dizer assim: obrigado, Senhor, por seres meu Salvador, o meu Senhor, o meu provedor em tudo aquilo que eu necessito, em tudo aquilo que eu preciso. E a paz de Deus em nossos corações pode nos devolver a calma e ao mesmo tempo inspirar em nós a confiança. Por isso nós concluímos: e a paz de Deus, que vai muito além da nossa compreensão humana, guarde o coração e a mente de cada um de vocês em Cristo Jesus. Amém. Meus amados, antes de encerrar, nós gostaríamos ainda de fazer uma breve oração. Querido Deus, ajuda-me para que confie sempre em Tua graça, amor e proteção. Que Teu Espírito Santo me capacite a evitar tudo que é contrário à Tua vontade. Capacita-me para Te louvar e adorar, mesmo em momentos de dificuldades, temporais ou passageiras. Ajuda-me a recusar qualquer pensamento de dúvida. Enche-me com a Tua paz, que excede todo o entendimento, de tal maneira que eu possa conviver cordial e fraternalmente com a minha família e também com os meus irmãos na fé. Ouve-me por amor de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Muito bem, nós chegamos então assim ao final do nosso momento de adoração, de estudo na Palavra de Deus, e desejamos a todos vocês as mais ricas bênçãos do nosso Senhor. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo estudo.